Bonitinho, Todo Seu começou agora. Nós vamos falar de um assunto que acontece, infelizmente, e é mais comum do que se imagina. A chamada alienação parental. Ela acontece depois que marido e mulher se separam. Nós vamos entender melhor essa história. E quem nos ajuda nessa é o advogado que atua com ênfase no direito de família, que é o Dr. Paulo Akiyama-san. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Tá bom, querido? Boa noite. Hoje é um dia nipônico aqui, né? Porque tem meu amigo Carlinhos Watanabe, mas a sua... Grande chefe. Maravilhoso chefe. Eu sei que a amiga é suspeita, mas o cara sabe tudo. Bom, Paulo, o momento da separação no casal não é fácil. Eu tenho essa experiência vivencial. Sou pai com guarda de filhos, eu fiquei numa situação bastante dramática. Porque quando tem filho envolvido, a coisa toma um vulto tão grande. Porque não é, Paulo, que você deixa uma mulher, você deixa uma vida, é uma coisa maluca. E filho, então, eu sei que muitas vezes os filhos são um é mais apegado à mãe, outro é mais apegado ao pai. Mas eu quero saber o que é a tal da alienação parental. Pois é, Rony. Isso é um palavrão, né? Alienação parental. Todo mundo fala um palavrão. Mas né? Direito de família é uma coisa muito, muito difícil também. É extremamente difícil. Extremamente, porque você, além da lei, você lida com o sentimento das pessoas. Claro. Eu acho que todo advogado, eu acho que todo jurisconsulto que é ligado ao direito de família é um psicólogo. Pelo menos tem que ler muito sobre isso. Tem que ler muito sobre isso. Não é um técnico psicólogo, mas tem que ler bastante. Lógico. No caso da alienação parental, você passou por isso, e todo casal que vê aí a falência do casamento, tá? Você sabe que há muito bem aquele que não quer ser o culpado. Nem o pai nem a mãe quer ser o culpado. Um errou, o outro errou. Só que tem os filhos. Pai e mãe se separam, mas com o marido e mulher. Mas pai e mãe, como pais, não se separam, os filhos permanecem. Só que você sabe muito bem que sempre fica provisoriamente essa guarda com um ou outro genitor, enquanto se discute o divórcio, essa guarda, como vai ficar definitivamente. Aquele genitor que está com a guarda do filho, ele começa a trabalhar a cabeça da criança, tá, com falsas memórias. O que são essas falsas memórias? Olha, tá vendo? Seu pai te abandonou a gente. Seu pai arrumou outra. Ele não quer saber da gente mais. Ó, seu pai se vier aqui, ele vai querer te levar embora. Não quer te deixar mais comigo. Daí, essa mulher provavelmente deve estar na casa da mãe, daí vem a avó e fala, ai, olha, se vier os outros avós aqui, você toma cuidado, que eles vão te querer te levar embora. Ou seja, vão criando essas imagens na cabeça das crianças, essas memórias. Chega um momento que a criança começa a ficar com medo de tudo. Medo do pai, com medo dos outros avós e todo mundo. E começa a afastar essa convivência entre pai e filho. Eu estou dando exemplo pai e filho, mas o inverso também é verdadeiro. Claro que é. Que infelizmente o nosso ordenamento jurídico, desde o século XIX, entende que pai é provedor e mãe é criadora, né? Isso tem mudado, né? De certa forma. Isso agora, recentemente, nos últimos 3, 4 anos, os entendimentos têm sido um pouco mais brandos. Mas ainda há magistrados que entendem dessa forma. Você ainda verá várias sentenças dizendo o seguinte, por exemplo, até inclusive de guarda compartilhada. Eu entendo que a lei determina que deve ser compartilhada a guarda, mas o meu entendimento é que se o casal não se entende, não pode ter guarda compartilhada. Ou seja, ele vai contra aquilo que a lei está dizendo. E aí você tem que recorrer àquela discussão toda. Mesmo o próprio tribunal muitas vezes interpreta de forma diferente. E com isso, tá, essa criança que vai criando essas falsas memórias, tá, chega um momento que essas falsas memórias começam a virar uma síndrome, que chama-se de síndrome da alienação parental. E aí já é uma doença. Daí tem que ter um tratamento psicológico, tratamento de psicanálise muito forte, até psiquiátrico, tá, porque vai causar o quê? Depressão. Vai causar revolta, vai causar aquela falta de atenção da criança. Você vai ver que a criança vai na escola, não se dá bem com ninguém, e assim ela começa a ficar isolada. Isso é alienação parental. Isso ocorre com frequência, Paulo? Bastante. Bastante frequência, porque raras são as exceções
tá? De que o casal se separa, mas numa boa, conversam, discutem numa boa. A sua grande maioria, você há de convir o seguinte: numa roda de amigos, você conversando, daí você vê uma mulher que se sentiu traída, ou o marido que se sentiu traído. Olha, eu preciso arrumar um advogado que vai tirar até as calças dele. Já começa por aí, né? A discussão. É muito comum você ouvir essa história. Mas não é possível que um magistrado de vara de família não saiba que isso é regra. Sabem, mas ele não pode intervir. O magistrado, na verdade, tem que ser provocado. Tá? O magistrado, ele não pode opinar. Mesmo ele vendo que as partes estão atuando de forma errônea, tá? Ele não pode tomar partido. Ele tem que se prender ao que está no processo. Cabe ao advogado das partes arguir esse incidente. Tá? Ele tem que arguir isso. Então, se ele diz que há indícios de alienação parental, ele argue isso em juízo, pede a avaliação biopsicossocial da criança, do pai, da mãe. O juiz de posse desses laudos, tá? Ele vai tomar decisão. Isso, então, tanto é que a lei vem de 2010, já era um problema muito anterior, mas em 2010 veio a lei, e a lei ela dá sanções para isso, tá? Brandas até sanções um pouco mais pesadas. E hoje já existe um projeto de lei tramitando na Câmara, tá? Que vai transformar a alienação parental em crime. Oba! Com a penação de mínimo de 3 meses, máximo de 3 anos, podendo ser um agravante de mais 1/3 da pena, caso seja por motivo torpe. Tá. Então... E pelo que eu estou falando agora, quem se sente abandonado é quem manipula mais as crianças, né? Sim, sem dúvida nenhuma. O marido foi traído, aí arrebenta com a mulher e vice-versa. Eu tive sorte nessa história, porque a minha primeira mulher foi uma mega companheira e, por incrível que pareça, não teve briga. Ela ficou com tanta pena de mim que ela cedeu a guarda. E o juiz aceitou, e o curador de menores também. Então eu sou mãe. Meu apelido é mãe de gravata. Mas hoje é muito normal, pai e mãe, todos têm sua atividade profissional. Tá? Mesmo casal normal, cada um tem sua atividade profissional. Então, por exemplo, tem tua equipe aqui trabalhando hoje, vão até mais tarde da noite, tá? Mas tem um marido em casa que está cuidando dos filhos. Claro. Tá? Ou vice-versa. Claro. Tá? É marido trocando fralda, é marido dando comida, é marido dando banho, o inverso. Ou seja, essa vida moderna leva... É o século XXI. Exatamente. Em que cartilha está escrito que eu não posso trocar a fralda de um filho? Não, isso não existe. Pô, mas existia, porque isso é uma... Não, isso aí... É a coisa de mulher, né? O que é isso? Não, isso o homem que não se modernizar nesse sentido está perdido, hein? Sem dúvida nenhuma. E hoje a convivência das crianças com os pais, ela já se torna tão de pouco tempo, porque todos envolvidos no seu dia a dia, que os pais têm que aproveitar o máximo possível essa convivência com os filhos, porque tem uma certa idade das crianças que, se você perder essa passagem, tá, ela não volta mais. É verdade. E nem lembrança você vai ter. E o pior é que quem mais sofre é a criança, porque as consequências psicológicas, eu imagino... São terríveis. Um cara adolescente vai partir para tudo quanto é confusão, para droga, para tudo. Eu imagino isso. E quem, afinal, olha por essa criança? É difícil. Um curador? Sei lá. Não mesmo, né? Ninguém olha. Agora, o que eu acho difícil é como é que isso pode ser identificado pelos juízes de vara de família. Na verdade, não é o juiz, é como eu te disse, o juiz tem que ser provocado. Tá? O juiz não está olhando a criança, não está olhando ninguém. Tá? Aquele pai que está se sentindo alienado, ou aquela mãe que está se sentindo alienada, tá? Ela deve buscar, tá, junto ao seu advogado, que faça uma intervenção no processo com relação a isso. Mas há como provar? Sim, você faz as análises, avaliação psicológica das crianças. Com a avaliação psicológica, que nós chamamos de biopsicossocial, tá? O profissional, ele constata se há indícios ou se há prática. Tá? Então, quando por parte de quem? Por parte do alienador. Por parte do alienador. Ele vai descobrir quem é o alienador. Então, vamos dizer que a mãe se sentiu alienada. Tá? Que o pai está praticando alienação parental e ela alienada.
Tá? Então o advogado dela vem, pede um incidente nesse processo e pede para verificar se efetivamente está ocorrendo isso. O juiz vai determinar o quê? Uma avaliação biopsicossocial. A psicóloga judicial vai avaliar, vai fazer o laudo. Olha, realmente o pai não está alienando. Ele não está alienando, mas quem está alienando é a avó paterna. Tá, e aí, identificado isso, qual é a providência que tem que se tomar? O juiz determina, dependendo do grau que tiver esse relatório, ele vai determinar que a pessoa pare, efetivamente pare, porque se houver uma continuação disso ao longo do processo vai ser acusado novamente, tá? Vai pedir talvez para que ela tenha um acompanhamento psicológico e que traga relatórios semanalmente ou quinzenalmente ao processo para que o juiz veja a evolução dela, tá? Se mesmo assim não parar, tá? Ela pode perder a guarda para o outro genitor, tá? E se mesmo assim ela não parar, ela pode perder o poder familiar, que é o pátrio poder, o antigo pátrio poder. Tá? Hoje são essas as penalidades. Se passar esse projeto de lei na Câmara, for aprovado e for publicado, tá? Ela pode ser apenada de 3 meses a 3 anos de reclusão. Puxa vida. Paulo, quero te agradecer muito. Quero agradecer muito a presença do advogado que atua com ênfase no direito da família, que é o doutor Paulo Akiyama, a quem eu agradeço muito. E eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui explicando. Pois é. Porque muitos pais praticam isso sem estar conscientes que estão praticando. Que é um crime hoje. Não, eu nem digo que é o crime. Ele está acabando com a vida do filho. Isso é um crime. Isso é um crime. Isso é uma tortura. Tortura. Okay? Psicológico, mas tortura. É verdade. Obrigado, Paulo. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. querido. Sucesso, viu? Igualmente. Até logo.